Nosso destino é a região Nova Tangará, em Uberlândia. São mais de 200 propriedades de pequenos produtores. Aqui se trabalha com agricultura familiar e vamos até uma das fazendas de hortaliças. Sol a pino e o calorão. E veja como a temperatura alta castiga a plantação. Canteiro de repolho de longe engana, hein, Antônio? Todas essas plantas foram plantadas no mesmo dia, mas se nós olhar essas da ponta aqui, a gente vai ver uma certa deficiência na folha dela por falta de água. Então nós podemos entender o seguinte: se fosse uma época chuvosa, essa mercadoria ela estaria inteira, né, com uma qualidade perfeita. Nas últimas semanas, temperaturas entre 17 e 41 graus. Em 2,5 hectares são cultivadas 15 variedades de folhosas, entre elas alface, rúcula, couve e brócolis. Para quem trabalha na produção de hortaliças, o esforço nem sempre é recompensado nesse período. Antônio é um dos que andam colhendo o gosto amargo da produção ruim. Aqui nessa área foram plantadas 2 variedades, couve e brócolis. Quando a temperatura está amena, época boa de colheita, ele consegue tirar de toda a propriedade cerca de 3.000 unidades por semana. Mas com esse calorão, a produtividade caiu para 1.000 unidades. O solo ele se encontra bem mais seco, né? Então, com essa sequidão toda, a mercadoria ela não consegue, né, um desenvolvimento rápido, acaba que ela fica mais tempo no solo, e esse mais tempo no solo gera mais gasto para a gente, e a gente não consegue agregar esse valor no produto final. A nossa margem de produção vai cair um pouco, então a gente vai ter que elevar o preço um pouco para que a gente consiga sobreviver ainda no mercado. E o dia a dia de quem vive da terra é buscar soluções para driblar o clima desfavorável ao cultivo. Além de escolher a planta ideal e utilizar bastante irrigação, o produtor ainda tem a opção de usar esse plástico aqui. Ele tem 2 cores. O branco reflete o sol e o preto, ele segura a umidade, fazendo com que a planta sinta menos os efeitos do calor. A orientação vem da Emater. O Edson é um dos extensionistas que auxiliam os agricultores familiares. É utilizar, né, cobertura, nesse caso o uso do mulch, a cobertura morta em cima do canteiro, palha, capim. Né? Então são ações que ele vai utilizar para tentar amenizar, reduzir a temperatura do solo, segurar a umidade nesse solo para ver se a planta consegue desenvolver um pouco melhor. Mas tudo isso gera custo, tudo isso é investimento, gera custo. Outra alternativa seria a utilização de um sombrítio ou até mesmo de uma estufa. Mas, novamente, é custo para o produtor. Então, ele nesse período está gastando mais para produzir e nem sempre consegue entregar um produto tão bom assim. Da roça para um viveiro de mudas na área urbana de Uberlândia. Aqui se vendem mudas de dezenas de variedades de hortaliças. As folhosas são as mais procuradas e a alface tem saída rápida. Afinal, quem é que não aprecia essa iguaria típica da Europa? Por isso, ela e outras cultivares precisaram ser adaptadas ao clima quente daqui. A engenheira agrônoma e professora Mônica Oliveira nos explica que o trabalho de pesquisa ajudou e continua ajudando os produtores com plantas mais resistentes. Como que a gente consegue ter alface nessa época do ano? Primeira coisa é a escolha de uma cultivar adequada naquela região. Então hoje, graças ao melhoramento genético, é possível se ter produtividade agrícola, não com a mesma qualidade que se espera, mas com o que o mercado necessita, né? Então a gente consegue, através de tecnologia também, com o uso de cultivo protegido, estar sempre oferecendo produtos ao mercado com uma certa qualidade, não com a qualidade esperada, mas sempre ofertando aí para a população. E mesmo assim a hortaliça sofre com a temperatura alta dos raios solares, que esquentam a planta e o solo. Tudo vira um grande forno. Quanto mais calor, mais quente, mais a planta perde água na forma de vapor. Esse processo nós conhecemos por transpiração. Então a planta ela utiliza suas reservas para a própria sobrevivência. Então aí ela não tem condições fisiológicas de
ter um melhor fruto, uma melhor flor, porque aquelas reservas que ela tinha, ela perdeu aí tentando aí a sobrevivência em relação ao calor. Mudas, lavouras, plantas, comercialização. Na Ceasa de Uberlândia, o calorão já interfere na oferta das folhosas. De acordo com o representante da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e região, já são registradas perdas de até 40% na produtividade. O que a gente percebe com certeza, igual produtores nossos, desde a semana passada não estão conseguindo plantar as folhosas, alface, couve, coisa assim, né? Porque o calor está tão intenso que está matando as mudinhas pequenas. Então, assim, o produtor tem sido muito guerreiro, né? Porque um ano é a geada, esse ano está sendo o calor, né? E isso influencia, vai com certeza, infelizmente, influenciar o bolso do consumidor final, né? Porque pode ser que vai faltar mercadoria, o produto vai perder mais rápido, porque o tempo de prateleira dele fica menor, né? A gente tem que ter um jogo de cintura para a gente vencer todos os dias esse mercado a qual nós apostamos nele, né, e decidimos viver através dele.